Muito bem. Hoje é a nossa primeira aula de leitura e interpretação de desenho. E aí eu quero ver com vocês, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim ou não? Sim. Sim, Beleza, então vamos começar. Seguinte, gente. Essa disciplina nossa, é agora de leitura e interpretação de desenho, ela é bem simples e ela é bem rápida também, tá? Assim como a próxima que vocês vão fazer, que é de leitura e interpretação de desenho, que é qualidade, segurança, trabalho e meio ambiente, que é QSMS. Então, desde já peço já de antemão que vocês, né, depois dessa aula aqui, tá, e até o dia 18, já vão tentando fazer as atividades, tá ok? E aí, qualquer coisa, eu no dia 19 ajudo aqui e também, se não tivermos dúvidas, nós já passamos já direto para SMS. Beleza. Então, nós temos muito aqui para fazer e falar, então vamos direto ao assunto, sobre o curso de desenho técnico, mas dessa vez voltado para a parte de edificações, tá bom? Mas eu vou falar os pontos essenciais e cruciais aqui para o curso de eletrotécnica. Vamos lá. Com relação Com relação ao que é um desenho, eu posso dizer o seguinte: desenho nada mais é do que uma representação de uma criação visual daquilo que eu estou vendo para melhor trabalhar naquilo que eu estou planejando. Por exemplo, quando eu desenho uma casa, os cômodos e tudo mais em volta, eu estou pensando como que eu vou mexer naquele local. E é assim que vem o desenho. Ele vem justamente para fazer uma representação daquilo que estamos vendo, daquilo com que vamos trabalhar. Historicamente, o que acontece? Os desenhos nas sociedades antigas, eles tinham como fundamento determinar e deixar um legado para como a sociedade estava sendo avançada, como estava trabalhando, e o que seriam deixados como legado para gerações futuras. Perdão. Então, essa técnica ficou conhecida justamente por causa disso, para deixar para gerações futuras aquilo que a sociedade estava fazendo, como avanços na tecnologia, na engenharia, na agricultura e como a sociedade se comportava naquela época. Ou seja, eram relatos históricos. Entre os tipos de desenho, podemos destacar aqui três tipos. Eu tenho desenho artístico ou de expressão, tá ok? Aquelas pinturas como de Leonardo da Vinci e de tantos outros nomes que passaram, né? Nomes artísticos, gênios da arte, que aí são desenhos artísticos ou de expressão. Desenho de resolução ou de precisão, que é o desenho que nós utilizamos principalmente na questão de confeccionar peças mecânicas, principalmente, e o desenho de representação ou técnico com que nós trabalhamos. Dentro do desenho técnico, eu tenho que entender o seguinte: eu tenho que e quero ilustrar aquilo que eu preciso trabalhar. Então, muito bem. O meu desenho, ele tem que seguir algumas normas, ok? Então, muito bem. O meu desenho, no caso, eu tenho que ter nele apresentado normas, as diretrizes de nível, os ângulos que eu posso mexer e que posso trabalhar, as aberturas, e tudo isso eu necessito de cotas. Antigamente, esses desenhos eram feitos à mão, ok? Hoje em dia, existem softwares como o AutoCAD, por exemplo, que já fazem isso automaticamente para você, facilitando muito a nossa vida. Com relação ao desenho geométrico, de acordo com o conceito aqui, diz que nada mais é do que a expressão gráfica da forma, considerando-se as propriedades relativas à sua extensão ou então as suas dimensões. Por exemplo, quando eu vou tratar de uma forma geométrica, por exemplo, eu tenho que entender que, se eu analiso ela dessa perspectiva, como vocês estão vendo, eu tenho uma perspectiva de quê?
de duas dimensões. Eu tenho aqui comprimento e largura. Eu tenho aqui um quadrado. Base vezes altura é a minha área, ok? Então, eu tenho esse tipo de comportamento. Mas, dependendo daquilo que eu for trabalhar, a minha figura ela pode ter este comportamento. Ou seja, é o mesmo retângulo, só que com o quê? As devidas faces me apresentadas. Por isso que quando eu falo de desenho em 2D, ou seja, duas dimensões, eu trabalho com área. Quando eu falo de desenho em três dimensões, comprimento, largura e altura, eu estou falando de volume, ok? Vamos mais adiante. E é isso que eu quis dizer. Pelo fato de nós trabalharmos com figuras geométricas, é muito importante porque pode me determinar qualquer tipo de serviço com que eu vou trabalhar. Como assim, professor? Por exemplo, imaginemos que você é um técnico, tá ok? E que você foi chamado para fazer a averiguação e também a instalação de um processo de irrigação automatizado numa propriedade de plantação de milho ou de soja, por exemplo. Vamos supor que seja esse quadrado aqui, ok? Beleza. Sabe-se que pela planta, essa parte aqui vai ser a minha área nativa, a minha vegetação nativa, que eu vou chamar aqui de área nativa. Área, opa, peraí. A minha área nativa. Área nativa. Então, todo o restante aqui, eu tenho que fazer o máximo possível para que a minha instalação de irrigação tenha a maior eficiência possível. É através de plantas que nós determinamos como que isso aqui é feito. Hoje em dia, existem drones que fazem esse levantamento automaticamente através do quê? Acúmulo e também dispersão de dados. No seguinte quesito de que, se eu tenho tanto de comprimento, aqui eu tenho tanto de largura e aqui eu tenho um outro comprimento C'. E aqui eu posso determinar esse comprimento. Hoje, né, perdão, pelo pleonasmo, hoje existem tecnologias que fazem isso, que facilitam a nossa vida. Por isso, sempre vai depender daquilo com que estamos trabalhando, tá ok? Beleza. Alguns conceitos iniciais aqui, tá ok? Em relação às figuras geométricas, eu tenho sempre que ter um ponto, uma linha, o plano e a reta. Com relação ao ponto, é o ponto que determina o quê? É a parte inicial, ou seja, o começo de todo e qualquer desenho. E isso é o que ele demonstra. Existem axiomas, a gente chama na matemática de axiomas. Axiomas e também teoremas que garantem o cálculo de diversos tipos de áreas ou então os seus devidos segmentos. Beleza. O que é um ponto? Um ponto também ele pode vir, isso na matemática, né, ao quê? Ao ser o local onde há cruzamento de infinitas retas, ok? Então, é isso que significa o ponto. Muito bem. O que é uma reta? Uma reta é um segmento em que eu tenho um conjunto infinito de pontos aqui. Enquanto o meu plano é a representação geométrica daquilo que eu estou me deparando. E agora vamos para a parte de eu apresentar para vocês os utensílios da formulação ou então estruturação de um desenho. Como primeira, eu tenho a minha prancheta. O que é a prancheta? Antigamente, pessoal, a prancheta
ela era mais utilizada. Hoje em dia se utiliza muito pouco. Por quê? Era mais demorado fazer a confecção no desenho dessa forma, por ser manual. Se você errasse, você teria que fazer tudo novamente, tá? E ocupava um grande local também, ocupava grande espaço. Hoje nós temos, como eu falei, softwares que determinam isso. Um desses softwares não é somente o AutoCAD, mas também o SolidWorks. Deixa eu escrever aqui. SolidWorks. SolidWorks. Muito mais utilizado na construção de peças mecânicas. Ele é mais atualizado, ok? Então, quem for mexer na área de eletrotécnica, não, eletromecânica, perdão, no futuro, pode se deparar com esse tipo de software dentro das indústrias, principalmente indústria automobilística. Então, a prancheta ficou para trás e hoje nós temos esse tipo de software. Antigamente também nós contávamos com a régua paralela, em que elas tinham como papel fundamental garantir a fixação e também o maior comprimento possível do meu transferidor. Eu tinha os meus esquadros, tá? Onde eu tinha as inclinações de 90, 60 e 30, 90, 45 e 45. Todos esses aqui são o quê? São ângulos do que nós chamamos de triângulo retângulo, ok? Beleza? Ou seja, a soma dos ângulos internos aqui desse triângulo formado nesses esquadros tem que dar 180 graus. O escalímetro ou escala também eram muito utilizados. E o que que acontece? Eu tenho que lidar com escalas em todo momento, quando eu represento um desenho. Aonde que a gente vê isso na atualidade? Nos aplicativos de transporte, de carona, como 99, WinDriver, Uber, por exemplo, BlaBlaCar, onde a cada centímetro que me mostra no meu visor do meu celular, ele pode estar a 20 centímetros do real. 1 centímetro, 25 centímetros da minha distância. Ou então, dependendo, né, a cada 1 centímetro que eu estou localizado, ele pode estar a 50 metros. Tudo depende da escala com que você está trabalhando. E cada escala aqui, ela tem uma norma específica e cada desenho específico para que ela seja posta em prática. Então, os escalímetros, eles serviam justamente para isso. E o que é um escalímetro, professor? Era uma régua com diversas dimensões, graduada diferentemente, justamente com o intuito de marcar exclusivamente a tomada de medidas. Nós tínhamos o compasso, tá? Que servia para fazer a abertura de ângulos, tá ok? E como que funcionava? Eu tinha a ponta fixa, eu tinha a ponta móvel ou escrita, e eu fazia a abertura com o meu transferidor, e assim eu abria o compasso para fazer o quê? Geometrias circulares. Eu tinha o meu transferidor, ok? Eu tinha o de meia-lua, ou de 180 graus, e o de volta completa, que é o de 360. Eu tinha também os gabaritos, que eram aquelas pranchetas em que eu já tinha formas já pré-determinadas e pré-visualizadas e eu economizava mais tempo ao desenhá-las sobrepostas. Borracha e régua, que você já conhece. E aqui os tipos de papéis que eram utilizados antigamente. Eu tinha um papel comum para o anteprojeto e o papel sulfurizê, ok? Já era mais rugoso e um pouco mais opaco. Ele tinha uma cor mais amarelada, era mais caro. Eu tinha também, para o projeto final, o papel vegetal, onde que ele variava de 50 a 120 gramas por metros quadrados, tá? Era bastante caro também. E você só comprava ele em rolos de 20 metros
de comprimento por 1,10 ou então 1,57 metros de largura. E era determinado e padronizado pela BNT. E eu tenho os papéis em cópia, que é o papel heliográfico, que ele é um pouco mais sensível à luz, tá bem? E ele não é tão caro assim. E ele apresenta as diversas tonalidades, como azul, preto, marrom, amarelo, bem mais destacados, mas servem para justamente ter uma cópia daquilo com que eu estou trabalhando. Muito bem. O formato do papel era antigamente determinado da seguinte forma: era de acordo com a NBR 8403. Para o meu A0, eu tinha 841 comprimento por 1.189 de largura, tá? E o que que acontecia? Quando eu fazia o meu, o meu desenho, eu tinha que seguir categoricamente a minha margem. Ah, professor, como que funcionava? Funcionava da seguinte forma. Vou ilustrar aqui para vocês num papel em branco. O que acontecia? Eu tinha que desenhar à mão as margens da seguinte forma. Elas tinham que ser pretas, logicamente, e com uma determinada espessura. Espera aí. Espessura. E o que que acontecia? A margem da esquerda ela tinha que estar a 25, um papel maior, né? A 25 centímetros da ponta da margem até a margem, e aqui 10 centímetros, ok? Pois muito bem. O que acontecia? Aqui eu tinha que colocar o meu carimbo. Como que fazia? Eu vinha aqui e tinha que desenhar o meu carimbo junto à margem, que funcionava dessa seguinte forma também. Eu tinha aqui o meu carimbo, aonde eu colocava o nome da empresa, o nome do técnico que desenhou, o engenheiro responsável, o arquiteto responsável e destacando aqui também qual era o projeto com que eu estava trabalhando. Então, antigamente, as coisas eram feitas desta forma, o que evoluiu muito nos dias de hoje. Muito bem. Então, falando em relação às cotas, as cotas elas têm sempre que estar da seguinte forma: sempre, sempre destacadas de maneira longitudinal, ou seja, sempre em rente com as cotas, ok? E sempre destacando o quê? O valor o quê? Numérico aqui. Por exemplo, nesse desenho aqui, eu posso falar no meu carimbo que essas medidas aqui estão em metros ou então em centímetros, mas eu tenho que determinar isso previamente no meu carimbo. Então, o meu desenho ele tinha que comportar dessa forma. Com relação ao lápis ou à lapiseira utilizados, nós temos hoje o quê? As numerações. Tenho a 03, a 05, a 07 e a 1.0. Beleza. No caso de lápis, nós tínhamos diversos tipos de lápis antigamente que faziam esse tipo de desenho. Mas com relação à lapiseira, os arquitetos, quem é arquiteto e mexe com a questão da área, eles destacavam que era necessário fazer o desenho com 03 ou com 05 e o carimbo com 07, tá ok? Por quê? O carimbo ele tem que estar mais destacado e o tipo de grafite determinava também como seria a intensidade que essas letras deveriam aparecer no projeto antigamente. Desta forma, por exemplo, se o meu é N1 macio, eu tenho que ter uma linha cheia. Então, eu teria que utilizar o quê? Um grafite do tipo NUM, número 1, ou seja, 2B, 3B até o 6B, que são muito macios, ok? Então, são facilmente de serem quebrados. Se a minha linha já era média, que eu vou mostrar para vocês quando utilizar, eu tinha que utilizar o HB do tipo médio, tá? E o tipo de grafite de número 2, ou H2, do tipo mais macio, ou então H3B mais macio. O N3 era um tipo mais duro, que é uma linha mais fina, então eu tinha que utilizar o 2H, 3H ou 9H, que é para o quê? Limpações mais duras, ok?
As linhas, elas tinham que ir, se for a lápis, ou com lápis 2B ou B, 0,7, linhas mais cheias do tipo HB, e aqui, linhas mais finas do tipo H, ok? E eu tinha também a minha régua flexível, muito utilizada também para fazer o quê? Ilustrações de rios, principalmente antigamente, né, quando você utilizava, o técnico utilizava para desenhar, fazer o desenho na construção de uma hidrelétrica. Nós tínhamos os movimentos, tá, com relação a esquadro e réguas. Dependendo da inclinação, você tinha um movimento a ser feito, tá? Ou 45, ou 0, ou 30 graus, sempre com o triângulo pitagórico. E se tivesse de 15, você tinha que utilizar o quê? Dois esquadros, dependendo se para a direita ou para a esquerda, ou então de 75, dependendo da direita ou para a esquerda. Você teria que somar ou subtrair estes ângulos. Com relação às linhas, olha o que eu tenho aqui. As normas de desenho, elas me dizem o seguinte: quando a minha linha é contínua ou grossa, eu tenho que destacar as arestas ou os contornos visíveis, que no caso aqui é o quê? De vermelho, eu tenho uma linha bem mais grossa, nesse caso aqui, as setas, indicando aonde será o corte. A minha linha mais fina é medidas, tracejados ou linhas auxiliares, que neste caso já é o quê? É o contorno do desenho, ou seja, a estrutura, a geometria do desenho. Quando o meu traço ele já é dessa forma, em segmento, sem ser o quê? Quando ele é interrompido, eu tenho arestas e linhas mais finas de contorno. Como vocês podem ver aqui, já é representando, nesse caso, essa chaleira, como ela vai ser aberta e qual o ângulo que pode ser formado aqui nesta abertura. E quando o meu traço é fino e é misto ao mesmo tempo, ou seja, um traço e um ponto, eu quero representar os meus traços e pontos de simetria, ou seja, de corte, que eu vou mostrar para vocês. Como o corte pode vir à direita, à esquerda, em cima, embaixo e assim por diante. Com relação às minhas normas também, elas destacam o tamanho das minhas escalas, ok? Como eu disse para vocês. Se a escala for de 1 para 1, significa que 1 centímetro no papel corresponde a 1 centímetro na realidade. Se, no caso aqui, 1 centímetro corresponde a 2 centímetros na realidade, é de 1 para 2. E se eu quero ampliar o meu desenho, eu posso inverter o quê? Essa escala. 2 centímetros no papel corresponde a 1 centímetro na realidade. Tudo isso depende daquilo com que você vai trabalhar. Pessoal, alguma dúvida? Pode continuar? Pode continuar? Pode continuar, professor. Sim. Beleza. Como elemento de cotagem, olha só. Como eu disse para vocês, eu tenho aqui as cotas, ok? E aqui eu tenho o quê? As minhas linhas de chamada. Ou seja, eu tenho as linhas de chamada com relação a como a abertura vai ser feita dessa peça mecânica, como vai ser o nivelamento aqui e qual vai ser o quê? O ponto de início e o ponto de chegada desse corte. Então, isso tudo aqui advém dos... Peraí, tá bom. Isso aqui advém tudo isso dos softwares que nós utilizamos hoje em dia. Como eu disse para vocês, AutoCAD e o SolidWorks. Dependendo daquilo que eu vou trabalhar, eu tenho diversas técnicas que eu posso o quê? Manobrar as minhas cotas e trabalhar o meu desenho. Eu tenho o método europeu, que consiste em colocar o meu objeto dentro de um cubo, e assim eu posso cortar ou então seccionar qualquer parte para que eu possa trabalhar, tanto de frente, de baixo, de cima, de lado, transversal, horizontal, dependendo daquilo que eu vou trabalhar, eu posso abrir esse cubo. Com relação também, isso me garante o quê? As diversas vistas que eu possa trabalhar com o meu desenho. Como eu disse aqui para vocês, se eu corto à esquerda, eu tenho uma visão. Se eu tenho uma vista de baixo, eu tenho outra. A vista da direita, eu tenho uma outra. E a vista de frente, eu tenho uma outra. E a vista de cima
ou por trás, eu tenho uma outra visão também. Perspectivas. Lembre-se, todas as vezes que nós falarmos de perspectivas, nós estamos falando de ângulos, tá ok? A abertura, beleza? Nesse caso aqui, eu tenho um cubo. E como vocês estão vendo, eu tenho 30 graus aqui fazendo com relação a este segmento. Da mesma forma, este mesmo ângulo está sendo o quê? Aberto também. Talvez, neste caso, quem desenhou estava querendo projetar um corte longitudinal, ou seja, dessa forma aqui. Beleza? Então, eu posso utilizar tudo isso, mas, reitero, todas as vezes que você for fazer um corte, você precisa levar em consideração os ângulos e também a face ou o lado com que você está trabalhando. Por exemplo, esta peça mecânica, de frente você está vendo de uma forma. Você tem um ângulo aqui de abertura, você tem 90 centímetros de abertura aqui também e 30 centímetros de raio, enquanto 15 centímetros de face aqui. De cima, vocês dá para ver que aqui eu tenho nessa abertura um raio de 20, um diâmetro de 20, perdão, enquanto que o meu comprimento é de 50, ou seja, minha largura é de 50 e o meu comprimento é de 120. E na perspectiva tridimensional, você está vendo essa mesma peça sendo confeccionada. Isso pode ser muito bem uma abóbada ou então uma abertura para alguma espécie de desenho arquitetônico. Pode ser uma igreja ou uma catedral. Aqui pode ter as colunas e aqui a abertura, né, da catedral ou então de alguma outra construção arquitetônica. Ok? Então, dessa forma, eu tenho o quê? As duas perspectivas. As duas perspectivas. A isomérica, que são ângulos iguais, e a cavaleira, ou seja, que o ângulo ele só tem um corte apenas de um lado. Neste caso, é mais utilizado para a construção de peças mecânicas, ok? Então, beleza. Pessoal, alguma dúvida com relação a este conteúdo aqui? Pode fechar aí para o próximo, sim ou não? Alguma dúvida? Pode continuar, professor. Pode continuar, professor. Beleza, só um instantinho que eu vou fechar aqui e vou abrir o próximo. Enquanto isso, como é que foi o feriado de vocês, hein? Vão falando aí, gente. Eu não vou tirar nota de vocês se vocês falarem, não. Foi bom? Viajaram? Ou só ficaram por Feriado, aqui na correria, cidade mesmo? trabalhando. Hã? Feriado aqui foi só trabalhando. Trabalhando? Uai, mas ficou rico Nós assim? trabalha em subestação, aí lá não tem feriado, não. Ah, não tem folga, né? Ixi, é verdade. Mas você tá ficando rico também, né? Rapaz, adquirindo uns bens aí, umas dores na coluna, vai adquirindo. Ah, esses bens aí eu não quero, não. E, Ah, e o que mais? nós estamos pegados nos desligamentos ali da subestação, aí estamos trabalhando sábado, domingo, não tá Ah, parando, não. imagino. Não, Professor, me tirou uma dúvida. pois não, pode falar. Para quem não baixou ainda o AutoCAD, tem alguma videoaula, alguma coisa do tipo ensinando? Como é que é? Eu não entendi. Volta de novo. Para quem não baixou ainda o AutoCAD no aparelho, no computador, no notebook, tem alguma aula ensinando como é que funciona? Uai, pessoal, Porque se você... tem que ter Assim, autorização, né? Para porque poder baixar. é só quem quiser mesmo mexer no AutoCAD. Por que que acontece? O AutoCAD, ele é muito pesado. Aí você tem que ter eu acho que no caso aí vocês conseguem uma licença estudantil. Que o que acontece? Quando você fala de uma licença estudantil, você tem, acho que se não me engano, na época era 1 ano e você podia renovar por mais um, tá? Quando você pegava o AutoCAD. Mas aqui
no YouTube, deixa eu mostrar aqui, ver se eu acho que aulas de AutoCAD. Uma que eu gosto bastante é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Quem quiser mexer. É esse aqui, ó. Curso básico para iniciantes, tá? Só você desenhar lá, colocar lá no YouTube, aulas de AutoCAD. Você vem nesse aqui, ó, engenharia e tecnologia, tá bom? O cara que ensina aqui, ele já é muito bom, tá? Ele ensina passo a passo como desenhar peças mecânicas e tudo mais. O que que acontece? Não tem jeito, pessoal. AutoCAD, você tem que fuçar mesmo, você tem que mexer para você ter noções. Esse cara aqui também, ele fala algumas coisas, tipo, ele já, aqui nessa aula aqui, ele já fala como colocar as cotas, ok? E como já fazer os cortes, tá? Corte longitudinal, corte à direita, corte à esquerda. E aqui algumas aulas dele também, ele já vai falando também como fazer a planta em 2D ou em 3D. Mas, com relação a isso, eu faria esse aqui, ó. São 15 aulas o pacote dele aqui, são gratuitas. Eu acho que, se não me engano, a aula que tem maior tempo é a de 17 minutos, tá bom? Então, esse aqui, engenharia e tecnologia, para mim seria o melhor, tá? Eu aprendi AutoCAD no Senai há muitos anos atrás. Isso foi em 2008, se eu não me engano. Então, até eu esqueci boa parte daquilo que aprendi. Então, eu tenho que fuçar também. Mas só que hoje em dia meus interesses já são outros, né? Eu estou mexendo com outros tipos de projeto, tá bom? Mas eu solucionei sua pergunta? Consegui sanar sua pergunta? Sim, professor, porque eu entendi assim, porque na nossa última aula a gente estava mexendo com o AutoCAD no computador, né? Aí Ah, sim. deu para entender assim que o professor ia passar tipo uma atividade para a gente refazer no computador, né? É por isso que eu perguntei sobre essa Ah, você fala permissão. as minhas atividades no computador? Não, estou falando para montar os projetos no AutoCAD mesmo, na Ah, sim. prática. Não, Aí eu isso aí falei é no assim, cotidiano. para ficar em casa, né? Isso, para você treinar. Agora, por exemplo, as minhas atividades, já deixo aqui bem claro, vocês podem tirar foto, tá? E mandar a foto para mim. Não tem problema. Você pode ir lá, baixar a atividade, tá, ok? E mandar a foto para mim. Agora, se vocês quiserem desmembrar, pegar essa parte aqui do AutoCAD, vocês podem ficar à vontade em olhar no YouTube ou então pagar uma aula aí. Não sei se no Senai de vocês tem, mas eu acho que deve ter o curso de AutoCAD, tá? Que é muito bom. Quando eu fiz, eu levei uma semana para me aprender, tá? Era 2 horas de prática. A gente ia para o laboratório de informática e lá a gente mexia, como fazer corte, recorte, utilizar as diversas ferramentas como o mirror, o espelho, as linhas de cota, as layers, tudo isso. Então, quem quiser vislumbrar nessa parte, fique à vontade, tá bom? Mas assim, só uma dica. Quem geralmente mexe nessa parte é mais arquiteto ou então técnico que tem vontade de lidar, né? Eu já falo até aqui, ó, lidar com a parte de é, instalações elétricas prediais ou industriais, mas principalmente as prediais, que vocês vão ver no módulo 1, tá? Esse aqui é o módulo básico, vocês vão ver no módulo 1. Quem for lidar com essa parte, é bom que ele já tenha um certo conhecimento de AutoCAD, porque quando ele pegar a planta, ele já sabe o que ele vai mexer. Agora, isso depende de cada um. Por exemplo, tem técnico que assim que já falou para mim, professor, eu não tenho vontade de mexer nessa parte. Eu tenho vontade de mexer na área de telecomunicações. Então, você não precisa mexer nessa parte. Você tem que dedicar naquilo que o seu ramo, né, aquilo que é a sua vocação. Outro, né? Ah, professor, eu tenho vontade de mexer mais para frente em eletrônica, ou então eletroeletrônica, tá? Então, você não vê essa parte, você já vai trabalhar com projetos mecânicos, instalações mecânicas, aí você vai ver o quê? Não é o AutoCAD, você já vai ver o SolidWorks, que é melhor que o AutoCAD nessa construção de peças, tá bom? Eu solucionei sua pergunta mesmo? Solucionou, professor. Valeu. Beleza, por nada. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Estão vendo a minha tela?
Sim. Beleza. Se vocês quiserem, tá? Depois eu peço para instalar, quer dizer, para colocar esse material lá para vocês também. Se vocês quiserem, vocês podem me falar, tá? Que aí eu coloco lá na sala para vocês, tá bom? Vamos mais, pessoal. O que é um projeto arquitetônico? Um projeto arquitetônico nada mais é do que um projeto, um desenho, que eu tenho que seguir códigos normativos, passos normativos, de normas técnicas, com o objetivo de garantir o quê? A implementação dele de acordo com as bases legais da BNT. Então, o que eu tenho aqui? No meu projeto arquitetônico, eu tenho as diversas fases. Eu tenho o meu estudo preliminar, eu tenho o meu anteprojeto, eu tenho o projeto legal, projeto de execução, o as-built, ou então um projeto como construído. O que acontece? No meu projeto preliminar, ou seja, o estudo com que eu estou fazendo, geralmente o que eu apresento? Eu apresento as fases iniciais do projeto, como que deve ser o contorno, como que eu devo fazer o quê? O estudo de materiais, qual área, volume que isso vai me ocupar, ok? Então, geralmente, eu tenho isso aqui. Isso aqui, geralmente, é para quem tem o quê? Isso aqui é que não tem as ferramentas adequadas, que ele constrói geralmente à mão. Agora, no anteprojeto, eu já tenho um projeto mais robusto, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho já, com mais detalhes, o meu piso, as minhas janelas, o meu corte, as minhas secções de área e também aqui de telhado, como é no caso aqui essa secção. Como que vão ficar os meus móveis, como que vai ser a abertura e o nivelamento de cada um, ok? Então, eu já tenho tudo isso, ok? Que isso aqui já é uma apresentação mais geral, mais bem elaborada. Agora, no meu projeto legal, eu tenho mais detalhes. Eu tenho aqui área, o piso, como ele tem que ser, o meu banheiro, as minhas dimensões de abertura de porta, como que a boneca tem que se comportar, que é o caso da abertura da porta, o meu dormitório, como que vai ser, se é mais perto da janela ou se não, o meu telhado, os meus ângulos, tudo isso eu já tenho determinado. E também a questão dos meus níveis. Muito bem. E, professor, tem algum problema na questão do projeto? Legal? Sim. Qual que é o problema? É a poluição visual que você tem. O que acontece? É muita informação aqui para uma simples planta, ok? Então, quando nós trabalhamos no AutoCAD, existe a configuração de você esconder, por exemplo, para você analisar melhor, as dimensões, ou então as escritas que você tem. Então, tudo isso tem o quê? Tem as sofisticações que as questões que o aplicativo pode demonstrar isso para você, que o software pode demonstrar para você. Até tinha perdido a palavra, que eu estava pensando em outra coisa. Então, e os projetos de execução? Esses projetos, como mostrei para vocês, aqui eu tenho a planta, tá? Aqui eu tenho o meu carimbo, e aqui eu tenho os diversos cortes, tabelas, secções, como o telhado tem que se comportar, como que internamente esse móvel tem que se comportar, como vai ser a fachada lateral, nas duas vistas, da direita e da esquerda. A fachada de frente e a fachada traseira. Ou seja, eu tenho maior riqueza de detalhes, eu tenho como que o projeto vai se comportar nas diversas secções ou diversos cortes, e também eu tenho maior riqueza de detalhes. Então, para garantir isso, eu tenho que seguir algumas normas. Por exemplo, a NBR 6492, ela demonstra que isso aqui tem que ter o quê? Representação de projetos de arquitetura, ou seja, ligados ao CREA, para que eles possam ser postos em prática. O NBR 8196 é o emprego de escalas. A NBR 8403 são as aplicações de linha, tipos de largura, como eu demonstrei para vocês. A do tipo mais grossa,
mais fechada, representa os tipos de escala que o desenho vai ter. A do tipo mais fina e com maior tracejado, né, que não tem interrupto, é o tipo de corte com que aquele desenho vai me apresentar. A 10.068 são as folhas de desenho, como eu tenho que se comportar, como mostrei para vocês, o layout. E a 13.142, como que tem que ser o dobramento e cópia. Ou seja, para fechar o papel, eu tenho as dimensões corretas de cada papel para que eu possa fechar e depois abrir e como que a cópia tem que ser feita. Beleza? E as escalas, elas têm as suas recomendações também. Por exemplo, a de 1 para 20, de 1 para 25, é quando eu tenho que fazer alguma ampliação do banheiro, cozinha ou então alguns compartimentos, tá? Que é a mais utilizada. A de 1 para 50 é para representação de plantas e cortes de fachada, enquanto que, por exemplo, a 1 para 500 ou a 1 para 1000 representa a minha planta de localização ou um projeto de paisagismo, urbanismo ou então uma topografia com que eu estou mexendo, tá? Isso geralmente aqui é muito utilizado principalmente na agricultura, no tipo de topografia, principalmente para achar o quê? Lençóis ou então um estudo para fazer com que haja maior planificação possível da plantação, beleza? Isso aí é feito por drones hoje em dia. Projeto de arquitetura, conjunto de plantas. Eu tenho planta de situação, planta de localização ou locação, a planta baixa, cobertura, cortes, fachadas e elevações, detalhes ou ampliações. Tudo isso vai me demonstrar qual corte ou qual localidade eu vou trabalhar, ok? Como mostra o método europeu, que eu coloco tudo num cubo, eu posso trabalhar na minha fachada, então eu tenho que trabalhar o que, por exemplo, a elevação, eu tenho que fazer esse tipo de corte. Se eu quiser trabalhar principalmente nessa faixa, eu tenho que ter um corte longitudinal, ou seja, uma secção de comprimento. Então, tudo isso vai depender do corte com que você vai fazer. Um detalhe, como eu disse para vocês, no AutoCAD, nós temos as condições de fazer com que o nosso elemento, o nosso desenho, saia de 2D para 3D. Então, dependendo daquilo que você vai trabalhar, do corte que você vai trabalhar, então o AutoCAD ele garante esse tipo de facilidade para você visualizar. Por exemplo, a planta de situação. Neste caso, já é um pouco mais modesta, e como vocês estão vendo aqui, é a construção de um lote, tá? De modo mais simples. Quantos metros a calçada tem que ter, quantos metros o lote vai ter que ter, tá? E tudo isso determinado também por softwares que já calculam a área diretamente para você trabalhar, ok? Já é considerada a vista superior ou a vista ortográfica. Aqui eu já tenho a planta de locação ou localização, ou seja, aonde que eu vou trabalhar, qual área que eu vou ter que determinar, quais as cotas que eu tenho que medir aqui no desenho para garantir que o terreno ele tenha a construção daquilo que eu estou viabilizando no projeto. Com relação aos cortes, eu posso fazer uma secção transversal para me determinar a minha planta baixa, a fim de analisar os cômodos, como serão feitos os pisos, como será feita a instalação elétrica ou também a automação do meu projeto de residência. Isso aqui é muito utilizado, principalmente quando a gente vai fazer uma automação residencial. E já a cobertura, eu tenho que ter também um esquema, tá ok? Que é o escoamento pluvial. Quando eu quero determinar como que as chuvas vão se comportar aqui em cima, eu estou vendo a vista de cima, isso aqui já é um telhado, tá? Da casa. E aqui o maior aqui, que é o telhado da garagem. E aqui as formas de abertura. Mas no caso, eu estou vendo como que o nível aqui da casa vai se comportar, tá bom? Questão dos cortes, como eu já falei para vocês. As fachadas ou elevações, os tipos de nível, a fachada frontal. E aqui, como planta baixa, eu tenho os elementos construtivos, onde que eu analiso como que vão ser feitos os pisos, a representação das paredes de tijolo ou então de concreto. Tudo isso já é determinado dentro do AutoCAD. Eu só tenho que colocar, tá? Existem meios de fazermos isso.
As paredes, elas têm que ter essa configuração, ok? Quando eu quero determinar que uma parede tem esta altura, essa meia altura, eu tenho que fazer esse tracejado e aqui eu tenho que planejar, eu tenho que colocar a escala com que eu estou trabalhando. No caso das minhas portas ou portões, eu tenho aqui a boneca, que é a abertura da porta, e qual que vai ser o quê? Este ângulo de abertura. E sempre colocando o quê? Sempre colocando a estrutura da porta, que ela vai de 3 a 5 centímetros. A boneca aqui, no caso, já é um padrão determinado, tá bom? E como que essa porta ela vai ser utilizada, tá bom? No gabarito aqui na planta. Aqui no caso, por exemplo, deixa eu voltar aqui. A porta de abertura, ela pode ser colocada de algumas formas. Por exemplo, porta de abrir desse caso. A porta de correr vai vir deste caso. A pivotante, que é mais encontrada em lotéricas dessa forma. A pantográfica, aqui está errado, ou de camarão, dessa porta. E a porta sanfonada, desta forma também. Tudo isso, o AutoCAD ele já determina isso aqui para você, com maior naturalidade. As janelas também, elas podem vir dessas diversas formas, ok? Com os padrões de altura também já determinados. E eu tenho aqui os cômodos comuns, quando eu não tenho nada e quando eu coloco os meus pisos, tá ok? Os meus equipamentos hidráulicos também já são pré-determinados e já pré-desenhados para colocar no AutoCAD, onde eu tenho aqui o vaso sanitário, como vai ser o chuveiro, o lavatório em bancada, o lavatório, o balcão com pia e o tanque. Tudo isso com vista superior, vista de cima, tá? Os elementos não visíveis, que no caso aqui são telhado, eu tenho que fazer o tracejado dele, e cada tracejado eu tenho a sua layer especial, e aqui eu tenho que a minha layer que determina quanto vai ser a área desse quarto e também a sua nomenclatura. No caso de escadas, eu tenho também o tipo de piso que eu vou colocar, o corrimão, tá? A largura que vai ter e como que vai funcionar também o lenço, ou seja, a estrutura que vai do primeiro degrau até a inclinação rápida aqui do patamar, tá bom? Tudo isso é determinado. As rampas, isso aqui eu estou vendo uma vista de frente, onde eu subo essa rampa e chego até esse ponto, tá ok? Rampa helicoidal, também isso aqui é visto dessa forma, de frente e também vista superior, onde aqui eu tenho o raio, e aqui eu tenho os raios das dimensões das duas, tá? Até o patamar. E aqui eu tenho como eu tenho que instalar os meus elevadores, tá bom? Se a minha estrutura precisar de elevadores, eu tenho aqui a minha estrutura de elevadores. Hoje em dia, tudo isso também é automatizado. Na minha planta baixa, eu tenho que ter o nome das dependências, áreas úteis, tipos de piso, níveis, posições de plano, as cotas de abertura e as cotas gerais, e também outras informações. Mas cuidado, quando você for mexer com isso, nunca se esqueça de não deixar sobrecarregado o seu desenho, tá bom? Então, os nomes dos ambientes eu tenho que ter uma área e o nível que o piso vai me apresentar no dia para que eu haja a instalação. Tá ok? Então, é isso que nós temos. Tipo de piso, os tipos de nível, como eles têm que se comportar. Isso aqui é uma simbologia já determinada pela ABNT. O tipo de diâmetro que esse piso vai ter e a posição que eles vão ter de pavimentação. Ou seja, na quinta posição, ele vai ter que ser o quê? Pavimentado. Nós temos os tipos de dimensões, de abertura, tudo isso também já é determinado. E seguindo essa fórmula, largura vezes altura, dividido pela altura do peitoril, no caso aqui, a largura da porta. Os tipos de dimensões de cobertura, como eles têm que comportar, como aqui eu tenho a escala de 1 para 50, como que tem que ser feitas as janelas e as portas, tá? Sempre com uma legenda, se eu colocar aqui uma porta P1, eu tenho que colocar uma tabela no meu
carimbo, onde eu coloco aqui P1 significa a porta do quarto, por exemplo. Aí eu venho e escrevo, sempre colocando isso, para não ter problemas, tá? Na minha planta baixa, eu posso colocar o número, onde a escala sempre vem na parte inferior. A letra de corte, o diâmetro que vai ter, que é de 12 milímetros, tá? E 3 milímetros o tamanho da fonte aqui, aonde vai ser colocado o quê? A minha estrutura, beleza? São as indicações. Na minha planta baixa, eu tenho esse tipo de estrutura, tá? Onde que com o passar do tempo eu vou criando o meu roteiro até chegar à minha finalização, ok? Começo com as layers e por fim eu vou ter que ter minhas cotas, os meus tipos de nível, as minhas aberturas e como que elas vão se comportar vistas de cima. Os meus elementos construtivos, isso aqui já fala com relação aos cortes que eu vou trabalhar. O meu corte ele pode ser transversal, ou seja, visto de cima até embaixo, e o meu corte ele é longitudinal, de parte de baixo, mas cortando o quê? Por lado, tá? Tudo isso vai depender daquilo com que você vai trabalhar. Se você quer reformar um móvel, uma parte da sua casa, você trabalha com esse tipo de corte, tá bom? Ou o engenheiro civil, ou então técnico, ou então o arquiteto, ele vai trabalhar com esse tipo de nível. Com relação às fundações, eu tenho esse tipo, né? Que eu tenho que aqui mostrar a viga do baldrame, eu tenho os blocos de concreto. Tudo isso também o AutoCAD já determina para você, tá ok? A sapata de concreto, como que vai funcionar. O piso e contrapiso também. Tudo isso aqui, o meu elemento dentro do meu software, ele vai demonstrar para vocês. As minhas paredes também. Como que a minha parede vai se comportar de modo convencional em vista e a parede totalmente impermeabilizada, ou seja, com os meus pisos e a minha parede o quê? Parcialmente impermeabilizada. Isso aqui é muito mais utilizado nos boxes de banheiro, tá? Então fica aí dependendo daquilo que o cliente ele está determinando. Como tem que ser os meus cortes e aberturas para as portas, tá? De abrir, de correr, como tem que ser a minha janela, de correr ou tal de abertura. Esse aqui é mais uma janela do tipo que de banheiro. E como que o meu chuveiro ele vai ficar comportado, visto lateralmente, visto de cima, visto de lado, visto de lado, ok? Então, eu tenho aqui as minhas vigas, tá? Onde que eu mostro aqui com forro, com maior detalhe, onde aqui eu tenho esse tipo, mostrando as lajes e a dimensão da altura e o diâmetro de cada um, e como que o meu ambiente vai ficar quando eu coloco os meus níveis, principalmente quando eu mexo com escadas e telhado, tá bom? Eu sempre tenho que informar a inclinação e a porcentagem que ela tem que ter, ok? E aqui eu tenho as minhas rachuras, tá? Onde que cada uma vai representar alguma coisa. Por exemplo, essa aqui é de aço em corte. Essa aqui de isolamento térmico, principalmente para câmaras frias. Essa aqui de alvenaria em corte. E essa aqui de argamassa. E assim, o meu desenho vai ficar desta forma, ok? Desta magnitude. E aí fica a pergunta. Professor, isso aqui é muito importante para quê? Quando você for automatizar uma casa, por exemplo, que eu vou mostrar num vídeo daqui a pouco, que eu vou ter que parar a gravação, porque senão o YouTube ele me bloqueia. Eu vou mostrar para vocês como que uma instalação elétrica bem feita, ela pode proporcionar uma automação muito bem feita também, uma residência, e trazer comodidade e conforto para quem está contratando seus serviços, tá? Aqui no caso eu tenho os tipos de cotagem, tá? Eu tenho o limite da cota e a cota auxiliar, tudo vem geralmente dos softwares. Aqui as estruturas de escala, como eu falei para vocês, tá? E aqui os tipos de recomendação que tem que seguir para a cotagem. Professor, por que aqui está errado? Porque aqui o que acontece? O corte menor, ele nunca tem que sobrevir ao corte maior. É sempre o corte maior, depois o corte menor, ok?
Aqui a mesma coisa, ele inverteu. O corte menor vem em cima e o corte maior vem embaixo, está errado. Sempre o corte menor primeiro e posteriormente o corte maior. E aqui, professor? Aqui, nunca dessa forma. Não é recomendado você fazer o quê? Deixar o corte dentro do desenho, mas sim por fora, tá? E nunca fazendo com que uma cota interligue num ponto com uma outra, tá? Pois pode pensar que só tem que trabalhar essa parte ou essa parte e nunca essa. Aqui eu tenho já as minhas regras também para cotagem, quando eu estou vendo a vista de frente e de lado. E aqui, como que tem que trabalhar o quê? Questão de aberturas esféricas, como que o meu raio, o meu diâmetro, ele tem que se comportar, tá ok? Quando ele é recomendado, é desta forma, sempre na mesma dimensão e nunca em dimensões o quê? Uma em cima da outra, como se fosse uma escada, como aqui também, sempre nas mesmas dimensões, tá ok? Beleza. Aqui não é recomendado desta forma, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter que informar aqui o ângulo de abertura, tá? Quando que vai formar esse ângulo de abertura, quanto que esse ângulo tem que ter. As minhas escalas, elas vêm de acordo com a NBR 8196, como eu falei para vocês, e como que eu uso o meu escalímetro. Quais as dimensões que eu tenho que aplicar isso aí antigamente, tá? Então, os meus tipos de escala, quando que é 1:50, quando ela é ampliada e quando ela é tamanho real. E aqui eu tenho as minhas aplicações de escala para que os meus diversos tipos de plantas, tá bom? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona quando eu faço uma instalação elétrica predial da melhor forma possível. Se eu quero transformar a minha casa numa casa inteligente ou numa casa automatizada. Vou parar aqui a minha gravação.